Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16 e versículo 18. Respondeu um dos jovens: vi um filho de Jessé. Nós não temos muitas informações sobre Jessé, mas sabemos que, em primeiro lugar, ele é filho de Obed. Ele é neto de Boaz, aquele lá de Ruth. Esta é a linhagem de Davi. Em Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6, está bem resumidinho. Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou ao rei Davi. Então, embora não tenhamos muitas informações sobre Jessé, sabemos que Jessé é o pai de Davi. Ou seja, Davi tem um pai. A Bíblia faz questão de mencionar isso. Sabe por quê? Na vida, ninguém é uma peça solta. Você é fruto do investimento de alguém. Davi é filho de Jessé. Davi só é Davi por causa de Jessé. Portanto, Davi tem história. É isso que a Bíblia quer deixar bem registradinho. Na verdade, a Bíblia gosta dessa coisa, de mostrar que alguns personagens não são assim peças soltas do universo. Quer ver? Ezequiel, filho de Buzi. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. E Jesus teve 2 apóstolos que são os filhos de Zebedeu. E aí, com quem você tem ligação nesta vida? Ou você anda largado, solto por aí? No capítulo 16 de 1 Samuel e o versículo 18 está escrito assim: respondeu um dos jovens: vi um filho de Jessé que sabe tocar bem. Olha que coisa interessante, porque no versículo 16 diz que Saul estava perturbado. E então, percebendo isso, seus oficiais tiveram a seguinte ideia: buscar alguém que tocasse harpa, para que quando tocasse, o rei se acalmasse, se aliviasse de toda aquela perturbação. Agora é interessante que eles mencionam um músico, mas mencionam também um instrumento específico, um músico que toque harpa. De onde eles tiraram essa ideia? Bom, eu não sei. Agora a informação é interessante. Eles disseram ao rei nos versículos 16: busque alguém que saiba tocar. Porém, o rei diz: alguém que saiba tocar bem. Pegou? Eles apenas disseram: traga alguém que toque harpa. E o rei disse: não basta tocar, tem que ser alguém que toque bem. Não basta fazer, tem que fazer bem feito. Não basta fazer, tem que amar aquilo que faz. Então, todos viram Davi arrasar tocando harpa. Todos viram Davi tocar e o espírito maligno se ausentar de Saul. Mas ninguém viu as horas de ensaio de Davi, a dedicação dele afinando o instrumento. Pegou? Olha só o que a Bíblia diz sobre Davi em 1 Samuel capítulo 16 e versículo 18. Um filho de Jessé, de Belém, que toca bem, é forte e valente. Então, em primeiro lugar, o garoto é filho de Jessé. Ele teve um mentor, ele teve alguém que o orientou, ele teve criação, formação, ele tem um pai. Houve em sua vida orientação, estrutura, preparo, disciplina, ele tem paternidade. É o filho de Jessé. Agora, interessante que a Bíblia diz, ele é de Belém, ou seja, ele tem uma origem, ele é de um lugar, ele tem um lugar. As pessoas o conhecem. Belém não é um povoado muito grande, é uma vila, uma localidade. Ele tem amigos, ele tem parentes, ele é de Belém. Agora é legal porque a Bíblia também diz que ele é forte e valente. Ou seja, ele tem uma história de vida, já passou por muita coisa. Porque ninguém vira homem de guerra do nada. O texto ainda diz que ele é sisudo em palavras. É firme, é decidido, sabe o que fala, pensa antes de falar. Traduzindo, minha gente, ele tem uma vida de dedicação, apesar de ser jovem. Davi, filho de Jessé, lá de Belém, forte, valente, corajoso, homem de guerra. É vivência, é experiência.
Olha só o que a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16 e versículo 19. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. Como que Saul sabia que Davi estava com as ovelhas? Como que esta informação de que Davi cuidava de ovelhas chegou aos ouvidos do rei? Pois é, o que Davi fazia repercutia, embora a gente pensa que Davi estava isolado, sozinho. Pois é, o que você faz, mesmo aparentemente sem ninguém ver, dá repercussão. Agora, ao tomar ciência da existência de um rapaz que toca harpa e muito bem, imediatamente o rei Saul manda uma comitiva em busca dele. Mas os mensageiros, porém, não são enviados a Davi, mas ao pai dele. Envia-me teu filho. Saul sabia que havia uma hierarquia entre as famílias de Israel. Você quer Davi? Antes tem que passar por Jessé. As coisas não são assim não. Existe um protocolo a se seguir. Existe uma liturgia. Aliás, o próprio Saul foi ungido quando ele estava procurando as jumentas de seu pai que havia se perdido. Saul ganhou o trono enquanto obedecia a seu pai. Davi também ganhou o trono enquanto obedecia a seu pai. Saul sabia, nós somos um povo que respeita os que estão sobre nós. Há um Jessé acima de Davi. Olha só o que está escrito no versículo 20 do capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho, um cabrito, e enviou a Saul através de Davi, seu filho. Quando Saul manda buscar Davi, Jessé autoriza, mas ele coloca alguns presentes para que Davi se apresente diante de Saul. Preste atenção, que coisa interessante. Jessé envia presentes. Jessé está dizendo: Davi, você vai, mas todos saberão que você teve criação, que você teve educação, que você tem família, que a gente não faz desfeita para ninguém não. Olha que coisa interessante. O rei mandou te chamar. O que você pode ofertar a quem está te chamando? O que você pode ofertar àquele que te chama para uma missão toda especial? Bora espiritualizar um pouquinho esta reflexão? Deus, o Rei, está te chamando para algo bem grande. O que você pode ofertar como gratidão àquele que te escolheu para uma missão muito grande? Pense sobre isso.